presença do Senhor, que bom poder adorá-lo, que bom sermos dele, sermos filhos, sermos igreja, sermos família. Louvado seja o Senhor. Eu também, como o Edson falou, estou ainda sob o impacto do que Deus fez com a gente no Start, no domingo passado. Eu coloquei após o culto, mas foi uma extensão do culto. E Deus nos agraciou, dando para alguém a ideia, e certamente está no coração do Pai essa coisa de reconhecermos nossos erros, nossos pecados, pedimos perdão, orarmos pedindo a direção, pedindo orientação, se em algum momento foi dado alguma brecha, algum lugar para Satanás agir contra nós, e o Senhor nos levar então a nos quebrantarmos. Não temos como voltar ao passado, mas temos como colocá-lo diante do Senhor, pedindo a Ele que lave no seu sangue e nos ajude a viver o presente na sua verdade, na sua vontade. Eu sei que é plano do Senhor nos curar, nos restaurar, nos levar a ser uma igreja saudável, que vive Jesus e leva Jesus. E Deus, eu acredito que está agindo nesse sentido, nessa direção. Eu creio nisso. Eu creio que isso faz parte da obra, da boa obra que Ele começou em nós. E Ele está agindo a cada dia e vai continuar até que Jesus Cristo seja formado em nós, até o dia de Cristo Jesus. Amém? Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 18. Nós vamos ler, eu vou ler, na verdade, você vai acompanhar aí na sua Bíblia, porque a minha tradução está diferente. É nesse capítulo 18, a partir do versículo 15, o Senhor está orientando como agir quando o nosso irmão está em pecado, e Ele vai explicando ali. No versículo 21, Pedro faz uma pergunta, e no versículo 23, Jesus então conta esta parábola para falar e ensinar sobre o perdão. Então eu vou ler a partir do versículo 23. Por favor, acompanhe aí na sua Bíblia. Por isso o reino do céu é comparado a um rei que quis acertar contas com seus servos. E quando começou, foi-lhe apresentado um deles que lhe devia 10.000 talentos. Mas não tendo com o que pagar, seu senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para que a dívida fosse paga. Então aquele servo prostrado diante dele rogava-lhe: Senhor, tem paciência comigo que lhe pagarei tudo. Comovido, o senhor daquele servo soltou-o e o perdoou-lhe da dívida. Ao sair, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários e, agarrando-o, sufocava-o, dizendo: paga o que me deves. Então, caindo aos seus pés, o seu companheiro lhe suplicava: tem paciência comigo, que eu te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes mandou colocá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Seus companheiros, vendo o que acontecera, ficaram muito tristes e foram contar tudo ao rei. Este então chamou-o à sua presença e disse-lhe: servo mau, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Tu também não devias ter compaixão do teu companheiro, assim como tive de ti? E irado, entregou-o aos carrascos, até que ele pagasse tudo o que lhe devia. Assim também vos fará meu Pai Celestial, se cada um de vós não perdoar de coração ao seu irmão.
Pai, ministra, Senhor, a Tua verdade e a Tua vontade aos nossos corações. O Senhor nos conhece, sabe o que precisamos. Então pedimos como salmista, que o Senhor sonde os nossos corações. Prova-nos e vê se há em nós caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno. Dá-nos ouvidos, mente e corações abertos, dispostos a ouvir Tua voz, ouvir Tua palavra e sermos transformados, sermos libertos pelo Senhor, através do Teu sangue, através do perdão dos nossos pecados. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Encontramos nessa parábola de Jesus duas faces do perdão: receber perdão e perdoar. Antes, porém, de entrarmos nessas duas faces, eu quero só pensar um pouquinho com os irmãos algumas maneiras equivocadas de pedir perdão. Uma delas a gente vê aí esse servo devedor. Você percebe que ele não pede perdão, né? Ele não pediu perdão. E ele disse: tenha paciência comigo que eu te pagarei. Os comentaristas desse texto e desse valor dizem que é um valor impossível de ser pago. Impossível, um valor que foi até meio que exagerado para nos ajudar a pensar que o perdão que recebemos de Deus é impossível de pagarmos. Não há, é um valor tão alto, tão imenso, que não tem como pagarmos. E a gente parece, quando a gente vê isso, nossa, parece insano isso. Como ele, sabendo que era uma dívida impagável, por mais que ele trabalhasse toda a sua vida e tivesse muitas vidas, ele não teria como pagar. A gente pensa isso, mas muitas vezes nós estamos nessa condição, achando que podemos pagar a Deus. Queremos trabalhar, servir, eu preciso. Irmãos, na minha vida eu tinha essa espécie de crença. Já na fase adulta, eu descobri num processo, num tratar de Deus profundo, que eu precisava mesmo na minha vida. Eu tinha lutas muito profundas com rejeição e lidava com uma ira incontrolável. Mas desde cedo, vendo a forma como fui educada e até a forma de ser igreja, que a coisa ali era dura. Então eu comecei a crer dentro de mim que se eu fosse boazinha e que se eu fizesse tudo direitinho, Deus então seria bonzinho comigo. E eu descobri na fase adulta esse tipo de crença dentro de mim. Quando eu comecei a estudar sobre a graça, eu descobri que eu não precisava da graça. Eu era boazinha, não tinha pecado. Porque se eu pecasse, Deus me jogaria fora, me fulminava. Então eu não ia facilitar isso, eu não ia permitir que Deus fizesse isso comigo. Então eu era boazinha. Eu fazia de tudo. Então não precisava de graça para mim. E quando eu descobri essa desgraça na minha vida, eu caí diante do Senhor e falei: Senhor, tem misericórdia. Quebra essa crença do inferno dentro de mim. Crenças desse tipo nascem dentro de nós e são inconscientes até que o Espírito Santo traz isso à tona. Então talvez você seja como eu. Talvez isso explique a tua ânsia em trabalhar, servir. Não, eu tenho que fazer, eu tenho que consertar, eu tenho que arrumar. Talvez isso explique. Eu preciso agradar a Deus, eu preciso agradar meus pais. Especialmente quando você tem aqueles pais que nunca estão satisfeitos. Que nota 7 não está bom, nota 8 não está bom, você tem que ser 10, você tem que ser 12. E você cresce com essa crença. Eu nunca vou conseguir, mas eu vou me esforçar. Eu fiz isso, irmãos.
nós tínhamos escola bíblica que dava presentes no final do ano, e eu tinha que ganhar todos os presentes. Nós recitávamos poesias no Natal, fazíamos festa, e eu tinha que decorar inúmeras poesias, eu tinha que estar lá, eu precisava ser vista, eu fazia, eu podia. No meu casamento, o problema era o meu marido, eu não, eu fazia tudo direitinho. E eu acreditava nisso mesmo. Eu acreditava nisso mesmo. Que terrível você não viver a graça por achar que é bonzinho, que pode fazer. E aí, nós não sabemos lidar quando erramos. Então, sabe o que a gente faz? A gente fica justificando. Não, mas você sabe o que é? E aí a gente explica, fala muito, porque, como assim eu errei? Eu não erro. Então, a gente fica como esse servo, não pede perdão, mas diz: Deus, o Senhor vai ver, agora eu vou fazer direito, o Senhor vai ver. Não, eu consigo. E não pedimos perdão. Meu Deus, eu nunca vi, acho que é esse o tempo, nesse tempo, tanta dificuldade que nós cristãos temos de simplesmente dizer: me perdoa, eu pequei. Quando eu fiz isso contra você, quando eu fiz isso, Senhor, me perdoa. Então a gente fica aí dizendo que vai pagar. Ou então a gente diz assim: desculpa qualquer coisa. Desculpa qualquer coisa é feio demais. Minimiza a ofensa e ofende mais. Meu Deus, ela me feriu tanto, ela falou uma coisa tão feia contra mim, e vem agora dizendo: me desculpa qualquer coisa. Ela continua abusando de mim, ela continua me ferindo. Como assim desculpa qualquer coisa? Eu estou mal, eu estou ferida, estou ofendida. Desculpa qualquer coisa é muito feio. Se eu te ferir, joga em cima do outro a culpa. Se você é tão frágil, se você é tão sensível assim, que ficou aí dodói, então tá bom, vai, desculpa aí. Se eu te ferir é grave. Eu te feri. Eu sei que falei coisa feia. Eu sei que fiz coisa feia. Eu sei que não fiz o que deveria ter feito. Esse é o caso. Esse é o fato. O sentimento eu não sei, não dá para explicar muito. Mas o fato é esse. Quando eu falei isso, quando eu deixei de fazer ou quando eu fiz, eu pequei. Me perdoa. Que luta, que dificuldade nós temos. Por isso as coisas ficam por aí, irmãos. E o diabo, nosso adversário, está à espreita, está querendo pegar essas coisas. E usa contra nós, e usa contra nossos relacionamentos, nossas famílias, usa contra a igreja do Senhor. Por isso, nossas orações não são atendidas. Por isso parece que andamos, mas patinamos. Parece que damos um passo para frente e 5 passos para trás. Perdão. Perdão é cristianismo. Deus deu, Deus se deu. Jesus abriu mão da sua glória, se humilhou para nos dar o quê? Perdão. Cristianismo é isso. Não é desculpa qualquer coisa. Nós pecamos, nós ficamos separados de Deus, estávamos destinados à morte, e o Senhor nos perdoou, nos alcançou, veio até nós. É impagável isso. O que nós temos que fazer? Receber. Eu pequei, Senhor, não tem como pagar, me perdoa. E receber. Receber perdão. Receber perdão, eu estou citando um comentário, eu trouxe alguns livros aqui para fazer algumas propagandas, foi algum material que me abençoaram muito no preparo dessa palavra. Esse é do David, faz parte de uma coleção, importa-se bastante para perdoar, para amar. Esse é muito bom, então eu trouxe, se você quiser comprar e estudar sobre isso.
E esse é o Introdução à Restauração da Alma, do David Cornfield, que nós usamos aqui no grupo, quando passamos por um tratamento de Deus sobre feridas emocionais. Então, tirei desse material da Bíblia e alguns comentários esse texto. Então, uma frase do David: receber perdão é receber a graça de ter nossas dívidas canceladas, sendo restaurados a harmonia e a comunhão. Uma definição. Recebemos perdão quando nos arrependemos, sentimos tristeza pelo pecado. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na carta de 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, ele fala: que bom que a tristeza que vocês sentiram foi uma tristeza segundo Deus, porque tem tristeza segundo Deus e segundo o mundo. A tristeza segundo Deus traz arrependimento e produz vida. A tristeza segundo o mundo é só um remorso, é uma vergonha, porque me pegaram, né? Perceberam que eu pisei na bola, e produz morte. A tristeza segundo Deus traz um arrependimento interno, traz um quebrantamento. Não sei se foi a semana passada ou há 15 dias, eu pisei na bola feio, eu errei, eu pequei, num dos grupos que eu faço parte aqui na igreja. E ainda estou em processo de consertar essa coisa. E queria ter confessado isso no domingo passado, mas por causa do tempo não fiz isso. Mas confessei a algumas pessoas, que pastoral orou comigo, algumas pessoas a quem diretamente eu feri, eu pedi perdão. E fiquei essa semana pensando nisso. Por que eu pedi perdão? Qual foi a minha motivação? Porque as pessoas perceberam? Porque alguém do grupo teve a coragem de dizer: Beth, isso aí não foi legal, foi feio, hein? E eu fui muito abençoada com essa palavra. Se você ama, faça isso. Mário, isso aí não foi legal, meu irmão. Faça isso, porque eu fui muito abençoada. E eu fiquei essa semana pedindo para o Senhor sondar meu coração. Senhor, eu não quero só pedir perdão, porque está todo mundo pedindo, porque o Senhor está falando. Eu quero um quebrantamento, um arrependimento no meu coração. E o Senhor, várias madrugadas, me fez acordar e chorar e clamar e pensar no que eu tinha causado nos corações dessas pessoas. Um arrependimento pensa no outro e não em mim. Eu certamente vou ser abençoada, por causa que vou receber o perdão. Mas eu estou preocupada com o que eu fiz com o outro. Normalmente a gente vai pedir perdão porque eu quero livrar minha barra, eu quero ficar bem. Mas o verdadeiro arrependimento está preocupado com o outro a quem eu ofendi. Especialmente com Deus. Deus, meu Senhor, eu entristeci o teu coração. É uma tristeza que leva à vida. Também recebemos perdão quando confessamos. E aí fazemos a lista. Por isso, me perdoa por isso, quando eu falei isso, quando eu fiz isso, quando eu deixei de fazer. Seja específico, confesse. Como diz 1 João 1,9, se confessarmos. Não é perdoa a multidão dos meus pecados, mas perdoa, Senhor, esse pecado. Essa situação. E quando nós pedimos, na oração que Jesus nos ensinou, ele diz, um dos pedidos é: perdoa as nossas dívidas. Perdoa-nos. É pedir. Deus não tem que adivinhar. Ou o outro que você ofendeu, ele não pediu, mas ele quis dizer quando ele fez isso, ele quis dizer que estava arrependido. Isso não existe. A gente justifica muito os nossos cônjuges, né? Ou nossos amigos. Ele não pediu perdão, mas ele fez isso. Não foi resolvida a questão. Precisamos pedir: me perdoa. Perdoa por quê? Às vezes eu pergunto, quando alguém me pede perdão por quê? Pedir perdão. Que milagre existe quando pedimos
arrependidos. Às vezes você pede numa atitude de fé, mas peça ao Espírito Santo, traz dentro de mim, Senhor, o verdadeiro quebrantamento que foi pregado aqui no domingo passado. O verdadeiro arrependimento que flui do Senhor, que vem de dentro de mim. Faz isso, Senhor. O que houve com esse servo da parábola? O que aconteceu com ele? Primeira coisa, ele não estava arrependido. Ele não reconheceu o rombo que ele tinha feito nas finanças do seu senhor e que era impagável. Ele não reconheceu. Meu senhor, meu Deus, o que eu fiz? O que eu fiz? Eu fiz um rombo, eu sei que eu te prejudiquei muito, rei. Mas eu te imploro, me perdoa, eu não tenho como pagar isso. Eu posso me oferecer para trabalhar para o Senhor o resto da minha vida. Mas eu te peço perdão, porque eu não tenho como pagar isso. Não houve isso. Ele estava assim apavorado, com a pena, né? Seriam todos vendidos, não teria mais sua liberdade. Mas ele se compromete. O seu senhor compadecido, diz o texto, perdoa. Esse rei sabia que aquilo era impagável. Não há como pagar o que devemos a Deus. Não há como pagar aquilo que ferimos alguém no passado, ou nossos filhos, ou nossos pais. Não há como pagar, não tem como voltar e fazer tudo de novo. O que eu preciso é reconhecer, errei. Gente, que bênção, que cura que traz quando você, arrependido, diz para um filho: meu filho, você não merecia isso que a mamãe fez, que a mamãe falou, que o papai deixou de fazer. O que Deus planejou para você foi isso, isso e isso. E a mamãe e o papai fizeram tudo errado. Meu filho, me perdoa. Isso traz cura, irmãos. Isso traz libertação. Meu amigo, meu irmão, isso que eu falei de você, que eu fiz contra você, não foi o que Deus queria. Eu pequei contra ele, contra você. Isso traz libertação, traz cura. E às vezes você percebe que pede perdão, mas que cai de novo naquele erro. Você vai falar: Senhor, me liberta. Às vezes você precisa passar por um tratamento mesmo, por um tratar de Deus. São feridas tuas não tratadas, que traz uma ira à tona e você fere. Então, Senhor, me cura e vai atrás. Seja responsável de ser tratado, para não ferir mais, para não pisar mais. Não há como pagar, só como nos dobrarmos diante do Senhor e dizer: Senhor, perdão, Senhor, tem misericórdia. E ele foi perdoado, assim como nós. Não pedimos, não reconhecemos e recebemos perdão. Recebemos essa dádiva. 2 atos de misericórdia ele recebeu: liberdade e a dívida paga. Quem já teve dívida aqui e conseguiu pagar, sabe o que é a libertação disso, não é? Graças a Deus, não estou devendo nada para ninguém na questão dinheiro, porque nós devemos e vamos dever a vida toda o amor, é o que a Bíblia diz. A ninguém deveis nada, a não ser o amor. Nós devemos amar. E quando eu estava voltando lá, quando eu estava avaliando, e algumas madrugadas que o Espírito Santo me acordou, trabalhando o quebrantar no meu coração, vinham perguntas assim para mim. E eu tenho falado para alguns irmãos: olha para o espelho e fala com você. Às vezes você precisa dar umas broncas em você. E eu me perguntava assim: quem é você, Beth, para ficar com raiva de alguém? Porque você é melhor que ele? Quem é você para dizer que está sem paciência? Porque você é melhor que essa pessoa? Nós vamos ficar irados.
Mas o que nós precisamos pedir para Deus é para nos irarmos contra a injustiça e não contra a pessoa. Uma pessoa que comete uma injustiça, ela não é a injustiça. Se o Mário cometer uma injustiça, ele continua sendo o Mário, amado, querido, precioso. Ele só cometeu uma injustiça. A injustiça que é feia, ele não é feio. Só que a gente faz tudo uma feiura e joga tudo fora. Eu fiz feiura, mas eu não sou feia. Essa diferença nós precisamos fazer, porque o nosso Deus faz. Misericórdia, se Ele fizesse como a gente faz, pega a Bete, a feiura e joga tudo fora. Nós precisamos perguntar isso. Olha para o espelho quando você estiver muito bravo com alguém e pergunta: escuta, Bete, por que você está brava? A pessoa fez, mas a pessoa não é isso. Então você não está brava com ela, ela é preciosa. Você a ama. Você por acaso é melhor que ela? Você não é capaz de fazer coisa pior? Faça isso, converse com você e chama o Espírito Santo, chama Jesus para vir junto, que você vai ver que a coisa vai pegar. Mas é bom. Pega para ser liberto, para ser curado, para ser restaurado. Admita para Deus, para você mesmo, para alguém: eu pequei, eu errei. Ele recebeu esses 2 atos de misericórdia e ele não conseguiu receber a graça do perdão. Foi isso que aconteceu com ele, como eu já disse que às vezes acontece com a gente. Nós não conseguimos receber. Ele não conseguiu receber a graça do perdão em seu coração e continuou, sabe como? No medo e agonia de ter que pagar o impossível. O ato aconteceu, o perdão aconteceu, mas dentro dele, eu preciso pagar. Aquele medo continuava, o mesmo de antes. E foi com base nisso que ele agiu com o outro. Ele continuava sofrendo. Quantos de nós continuamos no medo, na insegurança, na angústia, mesmo tendo sido amados, perdoados por Deus? Precisamos ser tratados individualmente, levar isso para Deus. Senhor, eu creio que o Senhor me ama, mas esse amor parece que não entra dentro de mim. Esse perdão parece que não me lava. Leve isso pessoalmente para o Senhor, para Deus tirar o que atrapalha, as barreiras. Às vezes o copo aqui dentro, que devia estar cheio de amor, está cheio de rejeição, de abandono, de abuso, que precisa ser deixado na cruz. Se livrar disso, para que o amor entre, penetre o perdão, a graça. A graça do perdão restaura a nossa comunhão primeiramente com Deus. Quando Davi pecou, e isso está escrito lá no Salmo 51, ele foi tão quebrantado, e o efeito do pecado dele era enorme, contra ele, contra a pessoa, contra a família, contra aquele homem, contra o povo de Deus. Mas o quebrantamento de Deus o leva a prostrar-se e dizer para Deus: pequei, Senhor, contra ti somente pequei. A graça do perdão restaura primeiramente a nossa comunhão com Deus, nos leva a reconhecer: meu Deus, o preço que o Senhor pagou foi tão alto e eu pequei contra ti. E aí somos restaurados, livres, nos tornamos mais alvos que a neve. A 1 João 1,9, ele nos perdoa e nos purifica, limpa, tudo de novo. É isso que faz o perdão em relação a Deus. Eu estava longe, separado de Deus, agora eu posso ouvi-lo. Sabe uma coisa que o David menciona e que eu não tinha reparado? Lá naquela visão de Isaías, do capítulo 6, que a gente conhece, lembram? Que ele vê aquele céu, aquele trono, aquela coisa linda. Interessante nos versículos 7 e 8, depois você dá uma olhada. Depois que eu confessei o meu pecado,
no versículo 7, então eu ouvi Deus falando: quem enviarei e quem há de ir por nós? Interessante que quando somos perdoados, o canal abre e nós conseguimos ouvir a Deus. A comunhão é restaurada, a harmonia é restaurada. A graça do perdão restaura a nossa comunhão com Deus, nos torna livres, nos torna mais alvos que a neve. E consigo ouvi-lo, falar com ele, ser ouvido. A graça do perdão restaura a harmonia e a paz comigo mesma. E eu não vou mais aceitar culpa e condenação de mim mesma. Viu, Beth? Viu, sua horrorosa, sua feiosa? Não. Você é amada, você é perdoada. Levanta sua cabeça e anda com roupas brancas, porque você foi perdoada. E dentro de você há essa harmonia, essa paz indescritível, perceptível, e atinge outros. Aí o rio flui para outros. Que coisa boa estar bem comigo mesma. E a graça do perdão restaura a nossa comunhão com os outros. Eu sou livre para amar. E eu não amo você porque você faz tudo que eu gosto. Eu amo você, nós somos diferentes. Você faz coisas que eu não gosto. Mas eu sou livre para escolher te amar. Livre para perdoar. Pisou, doeu, está perdoado. Eu amo você, você é muito mais importante do que o teu erro. Livre para servir. Que libertação, a graça do perdão liberta. Eu creio que é isso que Deus está fazendo, quando está nos trazendo a lembrança, coisas que devemos confessar. E essa prática, quando alguém pede perdão, sempre perdoe. Eu te perdoo, está perdoado. Declare esse perdão. E quando você pede perdão para Deus, e Ele diz que se você confessar, Ele é fiel para perdoar, diga para Ele também: eu recebo, Senhor, o teu perdão, muito obrigada, eu recebo. Diga isso, verbalize, isso é importante. Importante para Deus, no mundo espiritual, para você, diga isso. Vamos começar a fazer disso um hábito. Me perdoa por isso, eu te perdoo. Senhor, me perdoa por isso, eu recebo o teu perdão, porque o Senhor não é mentiroso. O Senhor disse na tua palavra que se eu confessar, o Senhor perdoa. Então eu declaro agora, eu recebo, estou perdoada. Vamos fazer disso uma prática. Isso é saudável e é bom. E aí, como eu sou livre para perdoar, eu perdoo. Perdoar, segundo David, é a graça de cancelar as dívidas do outro, restaurando harmonia e comunhão. Quando eu perdoo, eu vou até que passar por esse luto aí, essa perda. Eu perdi. Ele não vai poder me devolver. É um perdão consciente, está doendo. Puxa vida, olha o rombo que você fez na minha vida. Então eu choro isso diante do Senhor. Eu choro essa perda, perdi. Nunca mais ela vai poder me devolver aquilo que ela me roubou, aquilo que ela fez contra mim. Então é um perdão consciente, que não é barato. Mas eu cancelo, eu estou muito consciente do que eu estou fazendo. Estou cancelando, entendi. Você não tem mais como me devolver. Está perdoado. Então é a graça de cancelar a dívida do outro, restaurando a harmonia e comunhão. Quanta cura, quanta saúde para poder estender o reino de Deus. Igreja saudável, recebe perdão e perdoa consciente, não é desculpa qualquer coisa, não é perdão aí. Estou consciente do meu erro, do tamanho do meu pecado e daquilo, do perdão que eu estou estendendo a você. Existe, é outra frase do David, existe uma ligação misteriosa e inquebrável entre perdoar e ser perdoado. Quando eu tenho consciência, eu recebo, eu sou perdoada. Eu estou de vestes brancas, eu vou andar de cabeça erguida. Eu estendo esse mesmo perdão. O que aconteceu
aconteceu com o servo? Por que ele não perdoou? Porque ele não se sentiu perdoado. O sentimento é muito importante e também perigoso. Porque qual era o fato? Às vezes o fato é um. Por isso que a gente aprende na arte de ajudar a resolver conflitos, vamos considerar os sentimentos, eles são importantes. Mas para resolver um conflito, nós precisamos trazer os fatos. E dizer, querido, esse sentimento é legítimo, mas ele não está baseado nesse fato. O fato é esse. Aconteceu assim, assim, assim. O fato é que ele foi perdoado. Eu e você fomos perdoados. E o perdão ainda continua à nossa disposição. Se confessarmos, ele perdoa. Mas por que ele não perdoou? Porque ele não se sentiu perdoado. Sentimento é importante. Não é do diabo, não, é de Deus. Ele que inventou. E é importante, ele quer que nós nos sintamos perdoados, amados. Mas ele não se sentiu perdoado. Senhor, o que está errado com os meus sentimentos? Por que eu não me sinto perdoada? Ou perdoado? Leve isso para Deus. Ele que te fez. E Ele vai te responder, tratar isso. Trazer à tona o que é que está errado. Por que você não se sente tão amado assim, tão perdoado? Foi cancelada a tua dívida. Não aceite condenação, não aceite acusação, porque isso não é de Deus. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A acusação é do inimigo, não é de Deus ou da carne. Por quê? O sentimento, então tem alguma coisa ali que não foi resolvido, ferida, pecado, sei lá o quê. Precisa resolver, é importante. Eles acendem a luzinha. Quando os sentimentos nos ajudam a acender a luz, tem alguma coisa errada aí. Eu acho que é isso que eu creio, acho não creio, é isso que Deus está trazendo. Não, parece que nós não estamos deslanchando. O Edson teve uma percepção muito profunda, algo com a equipe do louvor. Pecados que cometemos lá atrás, pecados que cometeram, talvez a equipe pastoral, a igreja contra nós. Isso precisa ser esclarecido, perdoado. Confessado. Nisso a cura, a libertação. E aí então ele foi entregue aos verdugos, aos carrascos, entregue aos carrascos. Que terrível. Quem são os nossos carrascos quando não perdoamos hoje? Quem são? E olha, quando nós não perdoamos, não adianta ficar pedindo para Deus nos livrar desse carrasco, não. Porque Deus está permitindo que sejamos judiados por eles. Quem são? O medo, o desamor, a tortura interior, a agonia que esse Senhor sentia, são os carrascos que querem nos destruir quando nós não perdoamos. Angústia, insegurança. Como é terrível esse sentimento, esse peso de não se sentir amado. Alguém vai me condenar, alguém vai me jogar fora, isso é terrível. A libertação vem em ser perdoado e perdoar. Aí fazemos a oração errada. Ah, Senhor, me tira esse medo, me tira essa angústia. Não, esse medo e essa angústia tem uma razão de ser. O que precisa limpar é o que está causando isso. Isso aí vai ficar aí até resolver o problema. Então, Senhor, que medo é esse? Da onde vem essa agonia? Eu sou filha e filha amada, eu sei disso. Mas então por que esse medo, essa insegurança? Aí o Espírito Santo entra, porque você está dando liberdade, você perguntou. É daí, Beth? Você lembra o que você falou para o teu irmão? Você lembra como você agiu? Aí o Espírito Santo traz, te leva a prostrar-se, quebrantar-se. Senhor, me perdoa, me limpa, me lava, me ajuda, Senhor. Então veio o perdão. A nossa habilidade de perdoar é uma demonstração do nosso entendimento de haver sido perdoado. Eu fui perdoada. Uma vez eu vim para um culto de ceia
e estava mal, tinha brigado com o Almir, estava muito mal. E eu, ali orando, eu percebi que o erro estava em mim e que eu precisava de um perdão enorme. E como, né, é muito perdão, não sei se Deus vai dar conta de tanto pecado, não sei se Ele vai conseguir me perdoar. E ali, antes de receber a ceia, nós estávamos em pé, eu lembro que eu estava em pé, então eu imagino que a igreja estava. Eu fechei os meus olhos e comecei a confessar e pedir perdão e clamar e pedir: Senhor, me lava, Senhor, eu preciso de um perdão tão grande. E fechei meus olhos, irmãos, eu nunca vou esquecer dessa visão. Derramava assim, de Deus, o sangue derramado da cruz. O Senhor ia me lavando, e à medida que caía em mim, escrevia uma palavra enorme assim, de cima até embaixo: perdão. E o perdão escrito naquele sangue, ele vinha da cabeça até os pés, escrito nitidamente assim: perdão. E só o que eu pude fazer foi receber e crer que o perdão é enorme. Eu não mereço, mas eu recebi. E pude então participar, perdoada, lavada. A nossa habilidade de perdoar é a demonstração do nosso entendimento de ser perdoado. Não há como não perdoar diante do imenso perdão que recebemos. Enquanto a equipe de louvor vem para cá, eu quero concluir que por sua graça, por sua imensa graça, Deus nos perdoou e nos perdoa em Cristo Jesus. Deus nos perdoou e continua nos perdoando. E o que o Espírito Santo está perguntando para mim e para você hoje é: você já recebeu o perdão de Deus? Ou está tentando ser o bom filho e pagar suas dívidas? A boa filhinha, boazinha. O Senhor está pronto para nos perdoar agora. Ouça o Espírito Santo que convence do pecado e traz verdadeiro arrependimento. Confesse e peça agora o perdão do nosso Deus. O Espírito Santo é capaz de trazer. E eu não sei se vai dar tempo de fazer todo o processo, mas pela fé, aquilo que o Espírito Santo trouxer, confesse, peça a Ele um coração quebrantado. E eu tenho certeza que depois Ele vai processar isso. Confesse, porque Ele quer perdoar. Peça o perdão e receba. Diga para Ele: eu recebo, Senhor. Existe também alguém que você precisa perdoar? Estender um amor consciente, um perdão consciente e verdadeiro. Um perdão que percebeu realmente que o rombo foi grande. A mesma coisa, peça ao Senhor. Espírito Santo, Senhor Jesus, Deus Pai, é o Senhor que convence. Eu preciso da tua ajuda, eu quero perdoar. E tome a decisão e ofereça um perdão que não é seu. Esse aí que você recebe, esse que nós recebemos cada dia, porque as misericórdias se renovam a cada dia, porque nós precisamos de perdão. Os irmãos vão cantar de novo, a começar em mim. Porque é isso que precisa acontecer como indivíduos. Começa em mim, Senhor, para que a minha família seja abençoada. Começa em mim para que no meu trabalho haja bênção. Começa em mim para que a tua igreja, o ministério aonde eu sirvo, seja abençoado. Começa em mim. Se você quiser ajoelhar ou fechar teus olhos, se imagine num outro lugar. Se imagine diante da cruz de Cristo, para que você consiga esquecer de quem está do teu lado. Feche teus olhos agora. Se você consegue imaginar prostrado ali nos pés da cruz, começa em mim, Senhor, Espírito Santo, o Senhor que convence. Me limpa, Senhor, convence, vem limpar meu coração. E eu quero
ó Deus, como Davi, quebrantado, arrependido, reconhecer que eu pequei contra Ti, quando eu feri meu irmão, meu cônjuge. Começa em mim, Senhor. Fecha os teus olhos enquanto você ouve. Deixa o Espírito Santo trazer no teu coração. E vai confessando. Confesse. Corações, para que sejamos todos um, como Tu és em nós, a começar em mim. Para que sejamos todos um, como Tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor. Onde há ódio, perdão. Para que em Teu corpo cresça assim, como a perfeição. Perdão, Senhor. Perdoa, Deus. Perdoa a arrogância de achar que sou melhor, de achar que posso por mim mesma tomar decisão sem ouvir o Senhor. Perdoa, Senhor. Começa em mim a limpar a Tua igreja, a restaurar Tua noiva. Começa em mim. Perdoa a preguiça, Senhor. Perdoa, Deus. Perdoa a ganância. Começa em mim. Começa em mim, para que na minha casa, Senhor, haja harmonia, haja alegria, haja paz. Perdoa a ira, Senhor. Perdoa agredir com palavras. Perdoa, Senhor, a superioridade. Perdoa a inferioridade. Perdoa a falta de amor próprio, Senhor. Perdão. Perdão, Senhor. Começa em mim, Senhor. Começa. Quebra, Senhor, quebranta o meu coração. Que sejamos unidos no Teu perdão, no Teu amor e na Tua graça. Quebra o poder da frieza, do desamor. Enche-nos com Teu perdão, Senhor. Ó Deus, nós recebemos Teu perdão, Senhor, que é grande, que é imenso, que custou o sangue precioso do Teu Filho. Nós recebemos Teu perdão, Senhor. Estendemos nossas mãos numa atitude de humildade. Declaramos que recebemos Teu perdão, o lavar, o purificar do Teu Espírito, a liberdade para amar, para perdoar, para Te servir. Recebemos o Teu perdão, Senhor, e queremos também perdoar nossos pais, nossos filhos, nossos amigos, nossos pastores. Queremos perdoar, Senhor, nos dá a Tua graça. Revela, Espírito Santo, acertos que precisamos fazer, mas agora diante do Senhor nós declaramos o perdão, Senhor, para aqueles que nos têm ofendido. Limpa-nos, Senhor, restaura-nos, lava-nos, Pai, para que sejamos uma igreja saudável, viva, sal e luz, para a Tua glória, Senhor, para a Tua glória, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe.